a pandemia que tu acertasses em cheio no dia, tu deu uma coladinha, né, da previsão da Helena Blavatsky. Tinha previsto esse acontecimento, que tomaria o mundo, vindo a partir da China, justamente naquela data. Tu também falou sobre o dia 22/2/2022. Teria potencial para um conflito mundial. Dito e feito, aconteceu, né? Agora tu fala sobre possível... Que é uma conjunção bem forte, né? Sol, Lua e Mercúrio em Áries. E Áries se manifesta como guerra, como conflito. Então é um eclipse, sim, um pouco mais forte. Quais os signos mais afetados? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao tão esperado vídeo sobre o eclipse do dia 8 de abril. Estou aqui com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacaro Eckers e ele vai falar para nós tudo sobre o temerário eclipse de 8 de abril. Sim, temerário porque tem muitas pessoas temendo ele. Minha mãe é uma delas, Maurício, sabia? Porque ela segue alguns canais aí que profetizaram inúmeras coisas para esse dia. Desde pessoas indo para seus bunkers, né? Pessoas fazendo estoques de alimentos, policiamento ostensivo nas cidades, mas esse eu entendo, porque vai aglomerar muitos turistas, né, que vão para lá ver o eclipse total do Sol em grandes principais cidades dos Estados Unidos, né? Milhões e milhões de pessoas verão esse eclipse total, onde o dia virará noite e a noite virará dia, né? Porém, os temores não param, Maurício. Tem rumores. Bom, sabe que os satélites que observam o Sol são do Vaticano. E um padre que opera um desses satélites havia falado que estava tendo um movimento astrológico nesse eclipse, ao qual a igreja espera há mais de 2000 anos, motivo ao qual construíram o satélite Sorro, né? Então aí há muitas brechas para muitas especulações. Mas a gente não quer especular, a gente quer ver dentro dos teus conhecimentos da astrologia qual é a energia que esse dia vai propiciar de fato, né? Eu já cansei aqui no canal de passar por muitos eclipses, e muitos deles com temerários também, e tudo passou tranquilo, né, Maurício? Então, vamos conversar sobre esse eclipse. Primeiro eu gostaria de saber a tua opinião sobre quais energias vai revolver neste dia. Bom, em primeiro lugar, então, um eclipse solar. O que é um eclipse solar? É um alinhamento da Lua e do Sol, justamente aí a Lua cobrindo, né, a energia solar. E esse eclipse ele vai acontecer na energia de Áries. É um eclipse total. Então, nós vamos ter aí um Sol e Lua em Áries, em conjunção também com o Mercúrio retrógrado. Esses três astros eles vão estar alinhados nos céus em Áries. E especificamente esse eclipse, para quem gosta de astrologia e conhece o seu próprio mapa astral, esse eclipse vai reverberar aí no grau 19 de Áries. Então é importante dar uma olhada no seu mapa astral aí dentro dessa posição a 19 graus de Áries. Então, sim, como o Pava falou, esse eclipse ele vai ser visível da América do Norte. Então, tem muita gente lá fazendo literalmente caravanas, o pessoal está indo, né, ficar nos hotéis para poder observar esse momento, porque ele é um pouco raro, ele acontece a cada algumas décadas, então isso demora de fato. E, justamente então, esse eclipse ele vai acontecer em conjunção com Mercúrio retrógrado. Bom, esses três astros, Mercúrio, Sol e Lua, sim, eles estão em Áries. Então, é um eclipse, sim, um pouco mais forte, por canalizar essas energias de Áries, que representa inícios, recomeços, novas oportunidades, indica semeadura, indica renovação. Claro que Áries também, como a gente sabe, se manifesta como guerra, como conflito. Então, sim, pode ser aí um momento, não no dia especificamente, mas ao redor do dia, uma intensificação aí desses conflitos que já estão acontecendo, não tem nada novo, né? Então tem alguns conflitos aí acontecendo. E esse eclipse, então, ele vai acontecer na tarde do dia 8 de abril. Então, por isso que o pessoal lá na América do Norte, principalmente os Estados Unidos, né, o pessoal está lá se preparando para esse eclipse. Então, assim como nós falamos, né, sobre o eclipse do dia 25 de março, eu deixo também a minha sugestão aqui para esse do dia 8 de abril, né? Sim, vão ter signos mais impactados? Sim. É um eclipse que ativa certas energias? Com certeza. Mas eu sempre digo, né, que o pessoal fique calmo, fique tranquilo, porque eclipses, como mesmo o Pava falou, sempre aconteceram. Só que
para analisar eclipses, nós temos que entender que sim, eles têm uma reverberação, mas nós temos que observar isso dentro de um mapa astrológico. Qual é a área ou quais são as áreas da nossa vida que esse eclipse ativa? Então, se a pessoa ela não conhece o seu mapa astral, se ela não, até mesmo é um pouco cética em relação ao assunto, ela vai viver o eclipse, mas não vai se dar conta muitas vezes da ativação. Então, quando a gente começa a estudar astrologia, a gente vai vendo que sim, ele tem uma área da nossa vida que ele ativa. Principalmente esse aqui, que são esses 3 astros em Áries: Mercúrio retrógrado, Sol e a Lua. Mercúrio retrógrado nos fala sobre comunicações com maior dificuldade. Em Áries, né, junto com Sol em Áries, que traz essa questão energética que, mal canalizada, pode, né, sinalizar conflitos. Conflitos com comunicação não muito boa, é bastante explosiva também essa comunhão, né? Com certeza. O Mercúrio ele vai começar a ficar retrógrado no dia da mentira, é o famoso 1º de abril. Então, não é mentira. No caso, Mercúrio vai ficar retrógrado dia 1º de abril. E ele vai ficar retrógrado praticamente todo mês de abril. Então, o eclipse ele vai acontecer justamente aí no meio desse momento em que Mercúrio está retrógrado, que é, se eu não me engano, do dia 1º de abril até o dia 25 de abril. Então, cerca de 24, 25 dias, Mercúrio está retrógrado. E o eclipse, então, ele pega bem no momento em que Mercúrio está fazendo o seu movimento de retrogradação. Lembrando, os astros retrógrados, para nós aqui no planeta Terra, eles nos trazem um momento de reflexão e principalmente revisão. E como o Pava falou, Mercúrio retrógrado pede que nós façamos uma revisão nos nossos pontos de vista e na forma como nós estamos nos comunicando, seja na fala, seja na escrita, seja nas redes sociais. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. O mês de abril como um todo, porque, como falei ali, cerca de 25 dias, Mercúrio vai estar retrógrado. Só que aí nós temos justamente no meio disso, 8 de abril, o eclipse, que também nós não vamos sentir as coisas e não vai acontecer talvez nada de muito extraordinário no dia 8 de abril. Agora, nos dias que antecedem e nos dias posteriores, sim, há essa probabilidade muito grande. E como também já falamos no último vídeo sobre o eclipse do dia 25 de março, os eclipses eles têm uma reverberação muito forte durante 2, 3, 4, 5, até 6 meses. Mas isso nós temos que olhar o nosso mapa astral individual e temos que olhar também e perceber a nível coletivo o que está acontecendo também. Nosso querido Sérgio Sacani estará lá, né, no eclipse, para transmitir ao vivo de lá esse evento astrológico maravilhoso. E Maurício, tu já previu aqui no canal algumas coisas que de fato aconteceram devido aos astros, né? Claro que a pandemia que tu acertasses em cheio no dia, tu deu uma coladinha, né, da previsão da Helena Blavatsky. Tinha previsto esse acontecimento que tomaria o mundo vindo a partir da China justamente naquela data, né? Então, mostra sim claramente que os astros trazem uma reflexão aqui para nossa via física. Tu também falou sobre o dia 22/2/2022, que teria potencial para um conflito mundial devido a tais movimentos que eu não lembro agora. Dito e feito, aconteceu, né? Agora tu fala sobre possível esquentamento dos ânimos, né? Também, mais uma vez, potencial de gerar conflitos através dos signos de Áries, né? Tu acha mesmo que é possível que a gente veja aumentar os conflitos com esse eclipse? Com a simbologia, né? Com o momento desse eclipse? A probabilidade, sim, ela existe. Claro que aqui fica difícil a gente dizer vai, não vai, né? Para quem acompanha assim, o que está acontecendo, né, na Europa, as notícias, a gente está vendo que os ânimos não estão se apaziguando, pelo contrário, né? Aqui não vou entrar em detalhes, mas quem aqui está se informando sobre o que está acontecendo sabe que lá um ameaça o outro e aí ficam com ameaças. Literalmente, parece que estamos novamente numa guerra fria, né? Como vivemos já algumas décadas atrás. Então, sim, Áries sempre vai ativar essas energias mais belicosas, impacientes, impetuosas. E, claro, se nós vivêssemos hoje numa sociedade espiritualizada, é óbvio que os ânimos não se exaltariam e é óbvio que as guerras não aumentariam. Mas como nós vivemos hoje numa sociedade, né, com uma falta de ética, falta de moral, falta de espiritualidade,
num contexto geral. Falta de conexão com as leis da natureza, é óbvio, infelizmente. Essas ativações aqui, às vezes, acabam aumentando o lado mais sombra da humanidade, o lado mais sombra da coletividade. Então, sim, é uma probabilidade que ela está aí. Claro que não tem como nós aqui afirmarmos, né? E como o Pava falou, né? Quando eu trouxe lá em 2019 uma máxima de Helena Blavatsky, que é do século XIX, falando sobre a China e falando sobre a grande conjunção de 2020. Então, como o Pava falou, eu dei uma colada lá nos ensinamentos de Blavatsky e sim, fez sentido, né? Realmente aconteceu tudo o que aconteceu em 2020. E, de novo, né, nessa questão do conflito Rússia-Ucrânia, a mesma coisa. Havia uma conjunção ali e houve também uma ativação de energias no caso desse conflito. Então, lembrando, os astros, eles simplesmente utilizam todas as sementes que a humanidade vem plantando. Os astros utilizam todas as sementes que nós individualmente estamos plantando. Então, os astros, eles, digamos, eles são esse filtro para que as leis cósmicas possam se expressar. Mas nunca é culpa do astro, nunca é culpa do astro retrógrado, nunca é culpa do eclipse. Nós temos que nos responsabilizar pelo que acontece. Ah, com toda certeza. E só para o pessoal não ficar preocupado, porque por mais que aconteça, o que for que aconteça, né? Aqui nesse canal a gente sabe e conhece a 10ª lei do universo, de que tudo está certo, né? De que tudo é justamente o que o Maurício está falando. Colheita para criar o aprendizado, né? E nem que seja da pior forma, a gente que está julgando como pior, né? Fazer com que haja tomada de consciência na sociedade, justamente para aquilo que o Maurício fala. A gente aumente a moral, aumente, né, a espiritualidade, aumente uma busca mais profunda pela vida, o sentido da vida, busque a paz, busque, né, todas essas coisas. Então, com certeza, isso tudo é ativado também, né? Mesmo que algo que a gente julga pesado possa acontecer, tudo vai atuar para, lá na frente, uma evolução da nossa sociedade, uma evolução da nossa ordem social, né? No sentido positivo, né? De se alinhar com uma maior fraternidade por poder perceber tudo isso, né? Então, se coisas assim acontecerem, porque até tudo vem a auxiliar. Maurício, o que acontece é que parece que muitas pessoas estão esperando o fim do mundo, né? Parece que tem um comércio do fim do mundo acontecendo no YouTube, porque com certeza dá muita audiência, né? Tu pode... É um nicho, como eu digo, né? É um nicho no YouTube, é catástrofe, fim do mundo. E é um dos nichos mais lucrativos. A gente sabe, né? Porque é só colocar um vídeo com título dizendo que o mundo vai acabar, que vai vir um meteoro, que não sei o quê, que vai ter muito acesso. E tem pessoas que vivem disso há mais de 5 anos. Eu conheço canais que há 5 anos preveem o fim do mundo todos os anos. Toda santa lua, todo santo mês. E os seguidores aumentam e aumentam e aumentam. E eu penso, gente, ninguém percebe que isso aí não aconteceu já faz tantos anos. E que agora de novo, e agora de novo. Mas agora é nesse eclipse, mas agora é nisso. A sensação é que eu acho que inconscientemente as pessoas querem uma mudança. Querem uma mudança. Não sabem como, não sabem de onde provém. E no fim elas veem assim, não, a sociedade precisa acontecer algo para que as coisas mudem, né? Como se não fosse uma mudança interna de cada um que faz a mudança externa e de fora, né? Então parece que o fim do mundo é uma solução, né? E por isso acreditam e muitos esperam, inclusive, que algo aconteça assim, né? O que de fato não acontece. O que a gente vê sucessivamente é o progresso da nossa sociedade, né? Por mais que não aparente num primeiro momento, mas se a gente for ver 100 anos atrás para hoje, 50 anos atrás para hoje, está sim muito melhor. Com certeza, né? Quando a gente observa a história, né, isso que o Papa falou. Por exemplo, no ano 999, né, para quem gosta de história sabe que no ano 999, muita gente achou que o mundo ia acabar. Por quê? Porque nós estávamos chegando no ano 1000. E aí houveram inúmeros suicídios em massa, houveram muitas pessoas que deram tudo, o seu patrimônio, o seu dinheiro para as instituições religiosas da época, ou para a principal instituição religiosa da época, que eu não preciso falar o nome aqui, vocês sabem qual é. E justamente chegou o ano 1000, não aconteceu nada. E olha a ironia. Chegou o ano 1000, não aconteceu nada. E aí o que alguns padres da época falaram? Pessoal, a gente errou, é que não é no ano 1000, é no ano 1033. Não é a partir do nascimento de Jesus, é a partir do falecimento dele. Então o mundo vai acabar no ano 1033.
E aí as pessoas, né, algumas, obviamente, se deixaram levar pela história, e aí 1033 de novo, novamente aquelas histórias de que o mundo ia acabar. Então, isso não é nada novo, né? E até o próprio eclipse, na Idade Média, também era visto como algo ruim. Alguma coisa ruim ia acontecer. Assim como, por exemplo, o gato, né? O gato preto também na Idade Média, se a pessoa visse um gato preto, meu Deus, era algo muito ruim. Então a gente percebe que, sim, essa superstição, ela sempre existiu e ela continua até hoje. Como o Pava falou, as pessoas querem esperar algo de fora, sendo que o movimento do despertar e da espiritualidade é como essa planta aqui que está comigo aqui já faz alguns anos. Essa planta ela vai desabrochando de dentro para fora, lentamente, e ela vai crescendo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É bastante alimentado pelo medo do desconhecido, né, Maurício? Mas até pode ter algum fundamento de verdade de medo, porque muitas vezes os eclipses também são relacionados a eventos sísmicos, né? Mas é por questões físicas mesmo, né? É uma aglomeração de astros numa posição, puxando a Terra para um momento angular diferente. A gente aqui no canal já relacionou vários eventos desses com eventos sísmicos. Mas acontecem e da mesma forma não causa, assim, grandes problemas. O que acontece é que as diretrizes planetárias sabem o melhor caminho para a evolução dos que estão aqui, para a evolução da nossa sociedade. E eu pelo menos tenho total confiança nos processos que eles utilizam para a nossa evolução planetária. Sei que trará um maravilhoso resultado. E Maurício, momento mais esperado, quais os signos mais afetados? Bom, da mesma maneira que no eclipse do dia 25 de março, a mesma coisa, são os 4 mesmos signos, porém com datas um pouquinho diferentes. Então vamos lá. Os signos mais impactados, Áries, porque justamente essa conjunção de Mercúrio, Sol e Lua está acontecendo em Áries. O signo oposto, Libra, e Câncer e Capricórnio novamente. Só muda um pouco aqui a faixa das datas. Então, nos casos, os arianos que nasceram entre 2 de abril e 14 de abril, então aqui essa faixa. Os librianos que nasceram entre 5 de outubro e 17 de outubro. E os cancerianos que nasceram entre 4 de julho e 16 de julho. E os capricornianos que nasceram entre 3 de janeiro até 15 de janeiro. Então, os capricornianos dessa faixa aqui. E sempre lembrando que o eclipse ele não vai acontecer nada, talvez específico no dia. É uma ativação que acontece dias antes e que vai aí, como a gente gosta de usar a palavra reverberando, né? Tem gente que entra aqui nos comentários e fala mal dessa palavra. Poxa, mas o Maurício fala reverberando umas 15 vezes. Sim, vou falar 16. Então, o eclipse, ele reverbera, né, as energias durante aí 4, 5 ou até 6 meses dentro da nossa vida. Maurício, falar a palavra reverberar acaba reverberando até nos comentários. E É isso aí, é aquilo que eu sempre falo, né? Nem Jesus agradou a todos, nem Buda agradou a todos. Quem somos nós? Pobre de quem quer agradar a todos. Pobre, este sofrerá. Abre uma vulnerabilidade enorme. Maurício, mais alguma coisa que tu acha importante sobre este evento? Acredito que isso é o principal. E, novamente, né, como falei, a ideia não é sentir medo desse momento, a ideia é que nesse dia a gente possa plantar uma nova semente, porque é uma conjunção bem forte, né? Sol, Lua e Mercúrio em Áries. E Áries, para quem gosta de mitologia, sabe, Áries está conectado com a Marte. Então, Marte na mitologia, dentro da astrologia, Áries e Marte, né? O signo de Áries está afinizado com o astro Marte. Então, a gente pode aproveitar aí esse início de abril, porque justamente estamos nessa forte energia de Áries, para começar alguma coisa nova, plantar uma nova semente, plantar uma nova ideia, renovar alguma coisa na nossa vida. Eu mesmo estou aqui me propondo a retomar a academia, que faz um tempo já, que por questões pessoais não estou conseguindo, né? Como já falamos aqui no meu canal. A minha filha nasceu alguns meses atrás, então a nossa vida muda um pouquinho. Então, estamos aí tentando retomar a academia. Então, fica a reflexão para vocês. O que vocês querem retomar? O que vocês querem implantar? O que vocês querem começar com essa energia desse eclipse? Muito bem, pessoal. Estivemos aqui com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Reckers. Vou deixar o YouTube dele aqui na tela e também na descrição. Visitem lá, ele fala bastante sobre todas essas coisas. Maurício, muito obrigado. Agradeço, Pava, mais uma vez. E um grande abraço aí a todos do canal do Pava. Obrigado. Bom eclipse para ti, Maurício. Bom eclipse para todos vocês aí de casa.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários, onde estarão, o que estão sentindo, como está reverberando aí em vocês. E claro, aperte esse botãozão para se inscrever, caso não seja inscrito nesse canal maravilhoso. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!